Estamos de volta e a gente vai direto para Brasília, porque a reunião de agora há pouco terminou com a definição que as obras no Morro dos Cavalos serão prioridade do governo federal. Com o governo do estado, ficou a responsabilidade de entregar um projeto com as alternativas e valores dessas obras. Quem traz para a gente os detalhes é a Danila Bernardes, que está acompanhando, já trouxe as primeiras informações para a gente. Nos atualiza, Danila. Oi, Cibele. Pois é, essa reunião durou aproximadamente 3 horas. O ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, recebeu o governador Jorginho Melo, também os deputados federais e senadores coordenados pelo deputado Pedro Kizai, secretários do governo, também teve a participação do diretor da ANTT e deputados estaduais de Santa Catarina também vieram participar dessa reunião. O principal assunto, obra no Morro dos Cavalos. Essa emblemática obra aí, foram apresentadas algumas sugestões, inclusive foram discutidas sugestões que já existiam, como por exemplo a da realização de um túnel, que é uma obra bastante cara, se esbarra em questões ambientais, em ter licenças ambientais, e também foi apresentada uma sugestão pelo governador Jorginho Melo da construção de uma pista, uma sugestão que já era cogitada até mesmo por deputados como Luiz Fernando Vampiro. Essa pista, a gente tem imagens para mostrar para vocês de uma arte de como seria, são 5 quilômetros e 200 metros para o tráfego do sentido sul, indo para Garopaba e Porto Alegre, e com duas faixas e acostamentos. Já a pista existente, ela ficaria para o sentido norte, Florianópolis e Curitiba, com 3 pistas e também acostamentos. O valor estimado aí nesse pré-projeto que o governador trouxe é de 291 milhões de reais, mas também é uma obra que se esbarra nas questões de licenças ambientais, de terras indígenas, uma série de questões para poder ser realizada. O ministro, no final da reunião, falou um pouco sobre como é importante ter essa união da bancada, essa ajuda da bancada para poder discutir essa questão da otimização do contrato com a Artéries e todos esses problemas da BR-101. Vamos ver o que ele disse. E no TCU, nós vamos discutir todas as possibilidades. O fato é que a gente precisa tomar decisões que elenquem as melhores obras, com condição de licenciamento ambiental, com condição de segurança para o tráfego, para garantir que a gente tenha os investimentos o quanto antes. Bom, ele disse a respeito dessas obras serem incluídas nesse contrato que será enviado pelo TCU. Essa é a grande possibilidade que é trabalhada hoje pelo Ministério, né? Essas sugestões serem incluídas nesse contrato de otimização com a concessionária, com a Artéries, que se discute a extensão desse contrato por mais 15 anos. Só que esse contrato precisa da aprovação do Tribunal de Contas da União. Então, essas obras serão incluídas no contrato e elas serão enviadas para o Tribunal de Contas da União decidir. O ministro disse que isso deve acontecer amanhã, quinta-feira, esse contrato finalmente ser enviado para o Tribunal de Contas da União, porque era algo que já era esperado desde o começo do ano. Então, aí já com essa obra sugerida pelo governador, a obra do túnel, tudo vai ser enviado para o TCU por meio desse contrato. Vamos ver outra fala do ministro a respeito dessas possibilidades. Não há divergência entre a bancada federal, o governo do estado e nem o Ministério dos Transportes quanto à obra. Nós fechamos um entendimento para escolhermos juntos, na discussão no TCU, que é um órgão isento, para dar uma olhadinha em todas essas obras, qual é a melhor solução para o estado. Essa otimização pode injetar até 10 bilhões de reais de recursos novos na infraestrutura de Santa Catarina. É isso que o estado precisa para adequar a infraestrutura rodoviária ao volume de tráfego que a região possui. O ministro lembrou o tempo todo dos investimentos que estão sendo feitos, né, nas rodovias federais do estado, e ele não descartou a possibilidade, dependendo da obra que for mais viável ser realizada no Morro dos Cavalos, do próprio governo federal realizar essa obra, de fazer essa obra com recursos do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Só que ele disse que vai esperar esse projeto ficar pronto para poder analisar todas essas questões técnicas, né, do que é possível fazer. Quem vai realizar esse projeto? O governo do estado ficou responsável de fazer esse levantamento. Vamos ver o que disse o governador Jorginho Melo. Então eu saio daqui animado, já combinei com o próprio secretário adjunto Ricardo Grando, para que a gente apure, a gente apresse
o projeto para trazer aqui junto com a bancada federal para oferecer às autoridades de transporte aqui de Brasília para ter a sua aprovação. Ninguém vai fazer túnel, ninguém vai fazer contorno sem aprovação do Ministério dos Transportes. Bom, nós conversamos também no final da reunião com o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado Pedro Kizak, que saiu bastante satisfeito com a discussão. Também com o deputado estadual Thiago Zilli, porque ele é o coordenador da bancada da região sul, dos deputados estaduais da região sul, que são os envolvidos aí nessa situação toda, né? Ele saiu, segundo ele, satisfeito, mas um pouco decepcionado, porque não existe nada concreto nesse momento. Vamos ver. Primeiro ponto, uma vitória. Amanhã se protocola a otimização do contrato de concessão da BR-101 Norte. Segunda vitória aqui, a incorporação definitiva do Morro dos Cavalos para a otimização do contrato. E terceira e a mais importante dessa reunião, o Morro dos Cavalos, segundo a palavra do ministro, será a primeira. Se tiver uma obra prioritária na renovação da concessão, o Morro dos Cavalos será a obra prioritária. Porque o problema hoje não é recurso. O problema é tu começar a tirar ela do papel, tirar ela do zero, porque ela não existe, né? E aí depois nós vamos ter que ter a garantia do recurso de pedir. Santa Catarina, para ter uma noção, em 2023 arrecadou 130 bilhões de reais de impostos, mandou para cá, para Brasília, recebeu de volta em torno de 13 bilhões, é menos de 10%. Não é? Então eu acho que nós podemos reivindicar o dinheiro. Bom, esse contrato chegando no Tribunal de Contas da União amanhã, segundo o ministro Renan, são 120 dias que eles terão para discutir quais obras permanecem nesse contrato de otimização, quais serão descartadas, quais serão viáveis, né, de serem realizadas, como que vai impactar o valor do pedágio. Então, tudo isso vai ser discutido nos próximos 120 dias e nós, claro, vamos acompanhar essa situação. Já estamos acompanhando há mais de um ano, né, Cibele? Vamos continuar acompanhando. Com certeza, Danila, muito obrigada, viu, pelas informações importantíssimas para Santa Catarina, um avanço importante com essa definição que vem de Brasília. É claro que a gente vai acompanhar de perto, né, o andamento das obras, os possíveis entraves que a Danila citou, né, licenciamentos ambientais e outras questões, mas o avanço, sim, precisa ser registrado.